Alô, 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 terráqueos! Estamos começando mais um podcast Conhecer para Crescer. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Então, hoje a gente vai falar sobre jogos cooperativos, né? Esses jogos que são desenvolvidos no meio escolar. E eu trouxe uma convidada muito especial aqui para conversar com a gente hoje, para falar um pouquinho do que é, como que funciona, né? Como que é introduzido no ambiente escolar. E a gente vai trazer as questões e ela vai explicar tudo direitinho pra gente, né? Ela que é especialista no assunto. Então, meu nome é Keila e bora para mais um podcast da semana. Olá, Keila. Olá, todo o pessoal aí do podcast Conhecer para Crescer. Fiquei muito feliz com o convite e já quero deixar aqui o meu agradecimento. Acho de extrema relevância nós compartilharmos um pouquinho sobre esse tema. Espero que dê para passar a importância, né? E como que nós trabalhamos com esses jogos cooperativos dentro desse cenário educativo. Estou muito feliz com o convite e vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema então. Então, como eu disse, pessoal, nossa convidada é expert no assunto, né? Ela tem desenvolvido diversos trabalhos que tratam desses jogos cooperativos e dessa representatividade em sala de aula. E, Laura, você sabe que é uma honra ter você aqui no nosso estúdio. É muito importante, é muito interessante. É um assunto que tem que ser pautado, né? No ensino, tanto fundamental, estadual, enfim, né? Que é um assunto que traz sobre educação. E, assim, explica para o pessoal um pouquinho o que são esses jogos cooperativos, né? Do que se trata. Ah, sim. Bom, os jogos cooperativos, ele é uma ferramenta pedagógica, né? E a intenção dele é garantir que o sucesso da aprendizagem do aluno aconteça e que o professor tenha parte ali na mediação desse processo com o estudante. Ele vai ser uma dinâmica, né? São dinâmicas em grupos. E essas dinâmicas em grupos, elas não têm uma intenção de competição, né? Não é a intenção gerar essa competitividade entre os alunos, mas sim criar uma parceria, né? Que essa parceria seja em prol de um objetivo em comum entre eles. E isso vai fazer com que desenvolva no aluno mais empatia pelo próximo, né? A intenção dos jogos cooperativos é uni-los para que eles se solidarizem com o próximo e aprendam, né, a ter esse momento em equipe, que eles possam dividir o processo e compartilhar do resultado juntos. As brincadeiras, elas são de extrema importância dentro do desenvolvimento dos nossos alunos. Elas auxiliam esse desenvolvimento de habilidades de uma forma mais lúdica e divertida. E eles aprendem muito, né? Através de jogos. A linguagem da criança, do adolescente, acaba impactando mais o aprendizado do aluno. E todo esse conjunto de brincadeiras pedagógicas e estratégias, ela vai trazer para o aluno tanto um desenvolvimento na cognição, na sua coordenação motora, na socialização do aluno, né? Interação e equilíbrio ao planejarem essas estratégias que são dadas aí pelo professor. Ele é uma atividade que é bem grupal, né? Mas o professor tem um papel importante nela, né? Sim, o professor ele é fundamental dentro desse processo. Ele vai criar e determinar os jogos, né, para que todos os alunos possam se unir e aprender com esse trabalho em equipe. É fundamental para manter uma relação saudável, contribuindo, né, para um bem comum. O professor ele é de extrema relevância, de extrema importância ali dentro. Com instrumentos de apoio, né, ele vai analisar as diferentes formas e os resultados que são benéficos destes jogos. Então, ele que vai estar à frente tanto do processo de desenvolvimento dos jogos, para observar esse processo e os resultados, quais são os benefícios que isso vai trazer dentro da sala de aula. Então, o professor ele vai ter um papel bem fundamental aí dentro também. E é uma coisa muito legal porque na vida inteira da gente tem isso, né? De trabalhar em equipe, de cooperação. Mas assim, você consegue trazer pra gente uma datação de quando isso realmente foi batido no martelo? Não, são jogos cooperativos que atuam, né, no desenvolvimento do estudante, na cognição e afins? Bom, os jogos, na verdade, eles já estão inseridos dentro da nossa sociedade há milhares de anos, né? Existem alguns trabalhos que falam, né, a respeito de tribos, de sociedades, comunidades mais arcaicas, tribais, que se uniam para celebrar a vida, né, juntos. Eles participavam ali de um momento cooperativo, faziam alguns rituais também, algumas tribos indígenas. É, Lá no trabalho do Broto, né, ele comenta sobre essa questão. E essas tribos, essas comunidades, elas se uniam para celebrar, faziam ali alguns momentos juntos, né, em cooperação, e acabavam dando origem a esse momento de cooperatividade entre pessoas que compartilham aquele mesmo grupo, aquele mesmo espaço social. Também tem um trabalho
que sugere a questão da importância dos jogos na vida adulta dos indivíduos, né? Acaba sendo uma questão bem refletiva lá na vida adulta, quando se é trabalhado ainda no começo, né, na infância, a cooperatividade, né, através desses jogos de um momento mais lúdico. Aqui no nosso estado, né, a história dentro do Paraná, fala que foi transformando assim de uma forma contínua pelas ações do indivíduo os jogos, né? E através das culturas e das nossas tecnologias. E esses jogos, eles acabam sendo utilizados no cotidiano e no contexto até hoje, né? E cada vez mais. Nós temos essa oportunidade agora de ver sendo aprimorado, né? E fazendo parte de uma realidade dentro do ambiente escolar. Então, é uma questão muito que vem de muito tempo atrás e que ainda é aprimorada e os seus benefícios vêm sendo cada vez mais vislumbrado, né? Tem sido visto os seus benefícios de forma mais efetiva dentro do círculo social no desenvolvimento. E como que vai funcionar a interação desses estudantes? Eles trabalham em prol de metas individuais, de metas coletivas? Como é que funciona isso? Bom, só pelo simples fato dos alunos se juntarem pelo um objetivo em comum, já vai proporcionar a eles uma empatia um pelo outro. E isso vai acabar despertando a interação entre eles ali. Até mesmo a criança mais tímida do grupo vai conseguir estabelecer uma comunicação ali com o outro, com o demais. Tem um outro trabalho de um autor que ele diz que nós jogamos com os outros e não contra os outros. E a gente joga para superar desafios, obstáculos, e não para vencer. A gente quer. Ele diz que o objetivo é você vencer você mesmo, não o outro, né? Você tem que superar os seus desafios, os seus obstáculos. E dessa importância de metas coletivas, e não metas individuais. O mais importante não é o que eu vou conseguir, e sim o que o meu grupo vai alcançar, né? Busca a criação e contribuição ali de todos. Busca eliminar a agressão física um contra os outros e desenvolver atitudes de empatia, de cooperação, que estimula a comunicação ali no meio. Então não tem um foco individual, e sim um foco coletivo. O teu individual vai ser, ó, vou superar esse obstáculo porque até então nunca tentei, é um desafio, vou superar. Mas buscando no coletivo essa interação, esse resultado, digamos assim, que os alunos precisam ter foco. Ele vai buscar isso, a importância é a meta coletiva e não a meta individual. E esses jogos são desenvolvidos na própria escola ou eles conseguem estar fazendo em casa? É uma dúvida que a gente tem, né? Às vezes até os pais querem trabalhar isso, mas tem medo que sejam coisas que só consigam ser trabalhadas na própria instituição, né? Que eu tava lendo um artigo agora esses dias, né? Que sempre quando a gente vai trazer um assunto, a gente tenta estudar antes, né? Pra também ter uma ciência do que se trata. E eu tava vendo que esses jogos, eles trabalham muito com a psicomotricidade, né? Isso de fato se concretiza, professora? Isso. Os jogos eles vão ser desenvolvidos na escola, né? E aí o professor ele vai ter essa liberdade, né? Essa criatividade para desenvolver diversos tipos de brincadeiras, diversas modalidades. Tanto seja em tabuleiro, pode ser no pátio da escola, na quadra, no espaço que o ambiente escolar vai oferecer, que a instituição vai oferecer. O que só não pode faltar nesse momento é a criatividade do professor para mediar essa situação. É através dessa ludicidade, né, da criatividade, que vai tornar esse momento especial, esse momento interessante para os alunos. E a questão da psicomotricidade, como você falou, é algo que vai acontecer efetivamente, né? Já que, como a gente já conversou, a brincadeira, ela estimula muito a coordenação motora, a coordenação cognitiva da criança. E essas brincadeiras, elas são estratégias que vai acabar gerando esse equilíbrio na criança. É uma estratégia para desenvolver esse lado do psicomotor dela, esse lado cognitivo. Quando vocês vão aplicar ou até mesmo desenvolver esses jogos, né, digamos assim, vocês seguem uma metodologia padrão, né? Ou para cada atividade é um certo tipo de metodologia. E fala um pouquinho pra gente também dos recursos que vocês acabam utilizando. Bom, nesse caso, as metodologias elas vão ser usadas na criação de estratégias, de técnicas, né, criativas ali que facilite o professor da aplicação da atividade, seja ela em sala de aula ou seja também em ambientes ao ar livre. Os recursos podem ser diversos, né? Vai variar de acordo com aquilo que o professor vai aplicar em sala de aula. Seja uma atividade ao ar livre, né? Ou seja uma atividade que demanda equipamentos, materiais recicláveis, o que ele for utilizar durante esses jogos
ele que pode abordar de acordo com a atividade, né? Aí a outra questão, né, que é a criatividade que vai ficar por conta disso. Então, de repente, ele pode promover algo que necessite do uso de tecnologias, né? De repente, ali uma atividade na informática, ou também tabuleiros, pode até acontecer a confecção, né, desses tipos de jogos, entre outros materiais ainda, né? Fica a critério aí do professor. Inclusive, nós estamos agora aplicando um projeto de jogos cooperativos na rede municipal aqui do meu município, é, entre as turmas de quinto e sexto ano. Como é uma transição de Fundamental 1 para Fundamental 2, a gente achou que seria interessante promover essa cooperatividade entre os alunos, essa empatia, justamente pela fase nova que eles estão aderindo, né? O pessoal do quinto ano, principalmente. Então, nós planejamos com eles uma semana completa de jogos, que vai acontecer na escola, para promover aí, então, essa cooperatividade e ajudá-los nesse novo ciclo de Fundamental 2. E assim, a gente tem noção, né, que não só na educação, mas em tantas outras áreas, né, tem que se basear em autores que tragam essas metodologias, né, que sejam apoiadores, digamos assim. Você consegue trazer pra gente algumas referências, assim, até para quem se interessou pelo tema conseguir pesquisar, conseguir tá estudando sobre? Ah, sim, com certeza. Bom, na perspectiva de todos os autores que a gente estuda, a gente entende que a pedagogia dos jogos, elas nas dimensões, né, do ensino e da aprendizagem, elas são muito importantes, né? E a palavra foco, assim, disso que nós temos é a palavra autonomia. Eu deixo aqui alguns autores como o Amaral, né? Ele mesmo cita os jogos cooperativos como mediadores da união entre as pessoas, né? Compartilhando, despertando a coragem para assumir riscos, para reconhecer, para estimular por meio da convivência e também do desenvolvimento da própria autoestima. Bom, no entanto, além, né, dos estudantes trabalharem as suas questões de convivência na sociedade, elas também acabam se tornando sujeitos autônomos. E passam a se conhecer, se respeitar, se desafiar. E quando você se conhece e se respeita, se torna algo mais fácil respeitar o próximo, né? Entender o próximo. Entendi. O projeto é muito legal mesmo. Eu acho que tem que ter muita participação, porque é um projeto que trabalha muitas noções, né? E às vezes a gente nem percebe isso. Então é muito legal que você tenha vindo ao nosso programa, falando sobre, apresentando, né? E também convidando o pessoal. E assim, se a gente puder, a gente ficava o dia inteiro falando, que é uma coisa muito legal mesmo. Mas como nosso tempo é curto, professora, eu queria fechar com uma última pergunta. Uma pergunta reflexiva, digamos assim, né? Mas para você, qual que é o compromisso desse projeto, né? O que que esse projeto vai ter a agregar tanto para o estudante quanto para o professor, né? Porque é uma via de mão dupla, eu acho que ambos aprendem, ambos conseguem se conectar, né? Ah, sim. Bom, eu que agradeço, né? É muito legal a gente ter esse momento, essa abertura para falar sobre isso. E eu acredito que o projeto, como já disse Soler lá no trabalho dele, é que o jogo ele tem um caráter de novidade. Ele é despertador para uma criança, né? E ele se torna, ele diz que os jogos eles são o fator mais importante, mais adequado, mais propício para a construção do conhecimento. Então, o compromisso do professor é transmitir esses benefícios dos jogos, porque os seus alunos eles entendam que a vitória não depende de derrotas alheias, né? O compromisso desse projeto com jogos na educação tem o intuito de construir um mundo melhor. Eu penso assim, que nós nos tornaremos muito melhores se nós levarmos a nossa construção do nosso conhecimento de uma forma leve, lúdica. Isso vai ser muito benéfico. Essa cooperatividade, né? Quem sabe hoje as empresas ou outros domínios, nós não estivéssemos muito mais à frente se nós soubéssemos mais ser cooperativos, né? Ser empáticos. Eu acredito que isso é uma coisa que falte na nossa sociedade de hoje. Por isso, a extrema importância em estar abordando, né? E reabordando, se necessário, essa temática, essa prática. E por isso que eu bato nessa tecla de estimular os professores, os mediadores na educação, para utilizarem os jogos e continuarem com essa prática para a gente poder, como diz aí o nosso Soler, né, o autor, tornar o mundo um lugar melhor. E assim, professora, eu queria agradecer sua participação, muito obrigada por ter vindo. Se sinta convidadíssima para vir quando quiser apresentar seus novos projetos, falar sobre eles, porque é sempre muito interessante, a gente sempre fica muito honrado, tá? Muito obrigado. Eu espero que o público tenha gostado, tenha se interessado, vão participar, vão pesquisar, que tudo que se trata de educação só tem a agregar na vida da gente, né? Muito obrigado, gente. E semana que vem a gente terá mais um convidado.
muito especial, então eu espero vocês. Até lá, beijos. Ah, imagina, foi um prazer muito grande estar aqui dividindo um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa temática com vocês, tá bom? Espero ter agregado, termos tornado esse momento juntos aqui um momento rico e que vocês tenham interesse e pratiquem esse método, essa estratégia dentro do ambiente escolar. Um beijão a todos e até mais!